Pulso Latino. Uruguai e Paraguai são dois países sul-americanos pequenos e muito diferentes entre si. Podemos até dizer que são opostos, a partir de um olhar tipicamente brasileiro. O Paraguai é associado à precariedade e ao contrabando. Na linguagem comum, o adjetivo paraguaio descreve algo falsificado. O uísque paraguaio é um exemplo disso. E como é de praxe acontecer com estereótipos, toma-se à parte Ciudad del Este e o comércio de importados pelo todo, o Paraguai. Já o Uruguai é geralmente percebido como um país de gente culta, educada e cabeça aberta, em especial depois da legalização da maconha, do casamento homoafetivo e do aborto, ações que reforçaram essa imagem. Tal perspectiva entende o país como um pedaço progressista da América Latina, menos desigual na economia e mais inclusivo nos direitos. Desse modo, enquanto o Paraguai é considerado uma sociedade atrasada, conservadora, autoritária e tutelada por um Estado repressivo, o Uruguai é associado a valores democráticos, liberdades políticas e a uma sociedade civil atuante. Em síntese, se recuperarmos uma antiga dicotomia do pensamento latino-americano, podemos dizer que os uruguaios estão mais próximos do que poderíamos chamar de civilização na América Latina, e o Paraguai da barbárie. Em uma tentativa de ir além da glamorização do Uruguai e do preconceito com o Paraguai, a fim de abranger o entendimento da complexidade de cada nação, em dezembro de 2019, viajamos para esses países depois de um ano de estudos e questionamos o motivo desses estereótipos. O resultado das diversas conversas com intelectuais, representantes de movimentos sociais, sindicais, organizações camponesas é apresentado no livro coletivo Fronteiras da Dependência, Uruguai e Paraguai, lançado em agosto de 2021 pela editora Elefante. Nesse episódio, conversamos com algumas das autoras e autores, companheiros de viagem que participaram do projeto Realidade Latino-Americana Uruguai-Paraguai, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, e contribuíram com capítulos para o livro. A Fabiana Dessotti, professora de Relações Internacionais, uma das coordenadoras do Programa de Extensão Realidade Latino-Americana, ambos da Unifesp, e co-organizadora do livro. Carlos Iramina, que é cientista social pela USP e mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp. A Mayara Rashid, cientista social com ênfase em ciência política pela Unicamp, mestranda em mudança social e participação política na USP. E o Rodrigo Chagas, doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp, professor de ciências sociais da Universidade Federal de Roraima e também co-organizador do livro. Eu sou Rafael Lima, também integrante do programa Realidade Latino-Americana, e faço o convite a aguçar o olhar crítico para os nossos vizinhos Uruguai e Paraguai. Começa agora mais um episódio do Pulso Latino. Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$5 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe Amarrata, melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegar em ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se. Bom, primeiro eu queria agradecer a disponibilidade de vocês para estar aqui e participar dessa conversa sobre as impressões que a gente tem sobre a viagem de investigação que resultaram nas contribuições para o nosso livro. Eu queria começar perguntando para a Fabiana, pedindo para que você contextualize quais eram os seus interesses de investigação e falasse um pouco sobre a questão do Estado nos dois países, que é uma questão central, né, que a gente tratou dessa comparação entre os dois. E da diferença entre o Estado abarcativo uruguaio e do Estado abarcado paraguaio. Oi, Rafael. Bom, obrigada também.
ao Pulso Latino, por permitir que a gente converse aqui um pouco sobre o livro Fronteiras da Dependência, Uruguai e Paraguai. Acho que seria interessante pensar um pouco ou falar um pouco sobre o projeto Paraguai e Uruguai 2019, que é um projeto no âmbito do Programa de Extensão Realidade Latino-Americana. Esse programa de extensão é coordenado pelo professor Fábio Luiz Barbosa, que é um dos organizadores também desse livro, e eu colaboro assim na coordenação. Programa de extensão que já tem 7 anos quase. Esse projeto Paraguai e Uruguai foi o 6º projeto no âmbito do programa Realidade Latino-Americana. Ele surgiu, o próprio projeto e o estudo, a ideia de discutir os dois países, surgiu em 2018, quando a gente estava finalizando o projeto sobre o México. A gente ainda estava lá numa reunião de encerramento. A partir do momento que decidimos por estudar Paraguai e Uruguai, a primeira fase do projeto ela se desenvolveu no ano de 2019. Então, esses projetos anuais, onde a gente escolhe 1 ou 2 países da América Latina e se desenvolve a partir de uma fase de formação. Essa fase de formação, durante o ano de 2019, ela iniciou com uma mesa do Gustavo Codas. Apesar de eu não poder participar dessa atividade especificamente nesse dia, ele distribuiu para a gente o livro dele sobre o Paraguai. Particularmente, pensando nos meus estudos sobre a América Latina e na minha participação dentro dos projetos no programa, eu sempre procurei refletir com os colegas sobre o modelo de desenvolvimento econômico e inserção internacional dos países. A gente tem, principalmente na literatura que discute desenvolvimento econômico na América Latina, uma tendência a generalizar os modelos. O projeto tem me permitido, então, refletir as particularidades dessa região e dos diversos países que nós estamos estudando. E aquele texto, então, do Gustavo Codas me despertou interesse sobre o Paraguai e me mostrou também que eu tinha pouco conhecimento, A gente discute muito a questão da América Latina, do Paraguai no âmbito do Mercosul, das relações do Brasil com o Paraguai, num aspecto um pouco mais amplo, um pouco mais generalista, digamos assim. E aí a oportunidade de ler esse livro do Codas, nessa atividade inicial, me trouxe, digamos assim, esse interesse em estudar a questão da participação do Estado no que diz respeito à organização econômica mesmo desses países. E aí a gente tinha um pouco a impressão, até um pouco mais geral no âmbito do Uruguai, de uma discussão do Uruguai como centro financeiro, Isso pensando nos aspectos econômicos e naquilo que eu gostaria de refletir nesse projeto, como um centro financeiro no âmbito do Mercosul. E uma outra questão era a questão do governo progressista, de um período maior de governos progressistas no aspecto do Frente Amplio. Então, isso nos levava, no processo de formação, a discutir as questões econômicas, sociais, políticas e históricas de formação do Estado, tanto no Paraguai quanto no Uruguai. E no final dessa fase de formação, a gente se organiza, então, para a viagem. E após a viagem, e assim, a gente vai para a viagem, eu já vou para a viagem com esse interesse de refletir sobre a participação do Estado nos dois países. A partir da construção da agenda, é claro que outros elementos vão aparecendo e outros interesses de pesquisa, mas, enfim, no final da segunda fase, quando a gente retorna para o Brasil
e aí já numa situação de pandemia que nos levou, num primeiro momento, a conseguir fazer uma reunião presencial do grupo para refletir sobre o desenvolvimento do livro. Esse livro, ele reflete esses projetos, né? A gente tem tentado, no âmbito dos resultados do projeto, organizar essa publicação, e essa publicação ela tem um caráter muito colaborativo. Então, apesar da gente ter textos assinados, né, como você disse, Rafael, o meu texto trata do papel do Estado, a gente acaba dialogando, contribuindo, e os outros colegas contribuindo com as nossas discussões no âmbito dos nossos temas de interesse. Então, na terceira fase, que a gente chama de fase de resultados do projeto, quando a gente pretende mostrar para a nossa comunidade acadêmica e para a sociedade num aspecto mais geral os resultados do nosso projeto, esse livro ele tem uma importância fundamental, porque ele vem de perguntas que foram elaboradas durante essas fases de formação anteriores à própria viagem, depois da viagem que a gente consegue dialogar no grupo e construir um texto que a gente pode chamar de coletivo, apesar das diversas assinaturas. E aí, quando a gente for discutir, eu não lembro se eu mesmo tratava o Estado Uruguai como abarcativo, mas acho que isso já estava mais forte. E quando eu fui discutir o texto no grupo, né, os elementos que eu pretendia abordar no texto, o Rodrigo, né, que vai falar com a gente aqui daqui a pouco também, o Rodrigo sugeriu que a gente usasse esse elemento Estado abarcado. Então, o abarcado veio da sugestão do Rodrigo, isso demonstra como os nossos trabalhos são feitos coletivamente. E aí, a partir disso, e dentro da perspectiva do que eu já vinha observando dos projetos anteriores, a gente tinha a discussão sobre as ideias neoliberais e a implementação de políticas neoliberais na região, que é um elemento forte para a gente discutir o papel do Estado, a discussão sobre Estado mínimo e a questão das fragilidades democráticas que a gente observa na região e particularmente nesses dois países escolhidos. Por fim, então, o texto acabou tendo um pouco essa construção, olhar para esses elementos das questões eleitorais e da fragilidade democrática, do modelo de desenvolvimento econômico e da inserção internacional desses países, e também tratando de elementos das políticas neoliberais e da discussão de Estado mínimo. A construção do texto, então, ela reflete esse olhar coletivo sobre a participação do Estado, e eu penso que nos outros textos do livro, essas questões são consideradas, as reflexões são ampliadas. Eu poderia dizer que o nosso livro contribui, então, um pouco com essa reflexão sobre esses dois países a partir desses três elementos que eu propus no artigo que está no livro. Acho que é isso, Rafael. Não, ótimo, Fabi. A gente tem até um outro tema que se relaciona bastante com essa questão da diferença entre do Estado uruguaio e do Estado paraguaio, que é a questão do extrativismo. Ainda sobre essa diferença histórica na conformação dos estados, acho muito boa a hipótese defendida no livro de que o Uruguai e o Paraguai são opostos de um mesmo fenômeno. Constituem as fronteiras do capitalismo dependente na América Latina. O Uruguai vivendo o outono da cidadania salarial e o Paraguai o verão do extrativismo neocolonial. Extrativismo que não é exclusividade paraguaia, né? Está presente também no Uruguai e um elemento fundamental da estrutura econômica de ambos, orientada à exportação de commodities aos grandes mercados internacionais. Queria que o Carlos comentasse um pouco sobre esse assunto. Oi, Rafael, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer aí o convite do Pulso Latino, né? Também queria dizer que eu tô com saudades das nossas incursões em campo aí,
Fabi, Maiara, Rodrigo, né? Acho que nesse tempo de pandemia aí, acho que bate um pouco mais a saudade das nossas incursões. Mas vamos lá, né? Acho que o extrativismo não só é um tema que une Paraguai e Uruguai, mas acho que une a América Latina como um todo, né? Um tema central e comum a nós. Primeiro, acho que para desenvolver e explicar o conceito de extrativismo, eu vou diferenciar, né? Porque aqui no Brasil é bem normal que quando a gente fala sobre extrativismo, a gente faz referência aos extrativistas da floresta, que são pessoas, são trabalhadores que coletam castanhas, que retiram a borracha das seringas, né? Mas justamente esses trabalhadores eles fazem de um modo sustentável, mantendo a floresta de pé. O que nós acabamos chamando de extrativismo no livro, que é o conceito utilizado mais usualmente nos outros países aqui da América Latina, é a extração e destruição de recursos naturais e matérias-primas com a finalidade de exportação. O extrativismo latino-americano, nesse sentido, ele envolve uma relação de classe muito bem delimitada, né? Então, uma elite econômica interna que se associa ao Estado Nacional e ao capital internacional de modo a promover a extração e a produção desses recursos naturais. Portanto, né, de forma alguma é um processo calmo. Na verdade, é um conflito de classe, porque o extrativismo significa o uso dos recursos naturais em função dessa elite e desse capital em detrimento ao uso que poderia se dizer assim, racional e também do conjunto da população latino-americana, paraguaia e uruguaia. Como você bem pontuou na questão, né, o Paraguai e o Uruguai, de certo modo, ele retrata o mesmo fenômeno, só que na sua diversidade, né, na sua até oposição. Eu vou até comentar primeiro o que liga, né, o Paraguai e o Uruguai. Na verdade, acho que liga principalmente o próprio Mercosul, ou seja, além do Paraguai e Uruguai, o próprio Brasil e a Argentina, que é a produção de soja, né? Ambos os países, o Paraguai e o Uruguai, eles participam aí da produção de soja dentro da cadeia global de valor como fornecedores de commodities, né? Então, a tecnologia de produção, isso é, a tecnologia dos agrotóxicos, a produção das sementes transgênicas, o próprio maquinário, isso tudo é de origem europeia ou americana, né? Não são os países latino-americanos que detêm essa tecnologia. Os países Paraguai e Uruguai, eles entram com a produção na terra em larga escala, o que envolve o uso intensivo de água, o esgotamento do solo, a destruição da biodiversidade, o envenenamento dos mananciais e dos próprios trabalhadores. Isso é um fenômeno conjunto do Paraguai e Uruguai. Eu acho que o modo como esse conflito ocorre aí no campo é diferente no Paraguai e no Uruguai, né? No Paraguai, que é um país bastante agrário, né? Mais de 30% da população ainda vive no campo. Isso significa uma radical concentração de terra. Isso significa a expropriação de terras de camponeses e trabalhadores do campo. Isso significa, então, a destruição de terras voltadas à produção de alimentos, voltados à própria população, para a produção dessa soja, né? No Uruguai, é interessante que esse processo ele foi capitaneado pela Frente Ampla, né? Pela própria esquerda. Então, de certo modo, a esquerda ela coordena esse processo de produção extrativista a partir do que eles mesmos chamaram de processo agrointeligente. Então, é um incentivo à mecanização do campo, então é um incentivo à adoção das tecnologias europeias e americanas para a implementação da soja, em substituição até da produção que é mais comumente conhecida no Uruguai, que seria a produção de gado de corte ou mesmo gado leiteiro, né? Mas também o processo ele envolve a implantação de plantas de indústria de celulose e também envolveu até tentativas de autorização de mineração a céu aberto. Então, de certo modo, no Uruguai há uma certa ilusão de uma direção de controle da sua própria dependência, né? Não se controla a sua própria dependência, né? Porque senão não seria dependente, mas, de certo modo, isso diferencia completamente da situação do Paraguai, na qual a gente tem uma massa de trabalhadores sem terra, né? Que estão em conflito aí com o Estado, que estão em conflito com essa elite que coordena a produção da soja, né? Aliás, né, que eu até esqueci de falar, que uma parte considerável dessa elite, na verdade, é formada por brasileiros.
São latifundiários brasiguaios que são donos de terras, que são donos do maquinário, que coordenam essa produção de soja em larga escala. Eu comentei em linhas gerais, né, acho que partindo principalmente da soja, apenas para comentar o que é um fenômeno que acho que atravessa a América Latina desde a origem da sua colonização, né? Como esse processo ele é um processo de classe, como isso envolve a destruição da natureza em detrimento do conjunto da sociedade. Então você está direcionando recursos a uma elite interna, ao capital internacional, e você está fazendo isso em detrimento ao conjunto da população latino-americana. Em linhas gerais, assim, sobre o conceito de extrativismo, eu acho que é isso. Não sei, Rafa, você que também participou da construção do capítulo, se você também quer comentar alguma coisa, você também lembra de alguma outra questão? O que ficou muito marcante para mim é essa diferença, né, entre o Paraguai e o Uruguai na questão do campo e cidade. O Uruguai é um país extremamente urbanizado, de população urbana, e o Paraguai é um país que é um país rural e que tem os conflitos da terra são a essência das lutas paraguaias. Então, o extrativismo tem relação direta, né? Essa estruturação econômica voltada para exportação, para extração de recursos, para a utilização das fontes de água que existem tanto em Paraguai quanto no Uruguai. No Uruguai tem a questão da celulose, que está muito forte, são várias plantas sendo construídas e produzindo celulose para exportação. E no Paraguai tem a questão da energia elétrica também, de Itaipu, que o Paraguai é um grande gerador de energia elétrica e vende grande parte para o Brasil. Fazem parte da estruturação econômica desses países. O extrativismo está muito presente, né? Com a presença de brasileiros, questão da soja, da pecuária, e que são donos de grandes partes do território paraguaio. Tem toda a questão dos agrotóxicos também, que você comentou. Um outro ponto que a gente conseguiu abordar, um tema bem importante em um dos capítulos, foi escrito pela Maiara e pelo Fábio Agostinho, que é sobre o impacto do neoliberalismo na educação uruguaia nas últimas décadas. A gente teve a oportunidade de conhecer as principais universidades, né? A Universidade da República, no Uruguai, a Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai. E existe um processo no Uruguai de privatização da educação. Eu queria pedir para a Maiara se ela pudesse contar um pouco como foi a ideia desse texto. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite ao Pulso Latino, ao Rafael. Eu sou ouvinte, então é uma honra estar aqui, especialmente com pesquisadores, com uma pesquisadora que eu admiro tanto. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar sobre a educação uruguaia é a sua própria história, que é bastante singular, especialmente quando a gente pensa em América Latina. Desde uma reforma ocorrida em 1876, ela tem um caráter público, laico e obrigatório, da pré-escola até o ensino superior. No nosso capítulo do livro, a gente propõe considerar 3 variáveis para análise, que são os recursos destinados à educação, a evolução das matrículas e a oferta educativa. Sobre as matrículas, o observado desde o início desse século foi que no Uruguai tem uma porcentagem maior de matrículas na rede pública quando comparado com outros países da América Latina, e que existe uma relação de estabilidade econômica e matriculados, que ficou bem evidente durante a crise de 2002, quando o número de matrículas caiu na rede privada e aumentou na rede pública, um cenário que se manteve ainda por alguns anos e que mostrou que, de fato, o Estado uruguaio é visto como um provedor social. Em relação aos recursos, nós encontramos que, nos últimos anos, o investimento do governo uruguaio foi de aproximadamente 6,71% do PIB na educação, que é um montante considerável. Mas como esse processo de privatização, que é uma das principais marcas do neoliberalismo, é bastante complexo, a gente tem que olhar com atenção para onde vai essa verba. E mais de 1/3 foi para as instituições privadas, na forma de acordos. Para a verba que vai para as instituições privadas, 1/4 vem das empresas, na forma de abate de impostos. E como que isso acontece? Bom, no Uruguai, a rede privada se divide basicamente em 2 grandes instituições. E desde a década de 40, essas instituições são isentas de pagamento de impostos. Mais recentemente, em 2007, o país passou por uma reforma tributária que permitiu doações a instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, em troca de exoneração fiscal.
E aí, vejam que a gente tem uma combinação de exoneração fiscal, de acordo público-privado e de acordo privado-privado, que é um cenário bastante propício para o processo de privatização. Um outro desafio que a gente percebeu, principalmente durante o nosso encontro com o Raul Zibek lá na Universidade em Montevidéu, é em relação à permanência estudantil. O ensino tradicional no Uruguai é majoritariamente no período diurno, o que vai dificultar bastante a conciliação dos jovens que precisam trabalhar e estudar. Então, a gente tem uma propensão ao aumento da desigualdade social, principalmente quando a gente começa a refletir quem são esses jovens que precisam trabalhar enquanto estudam. Uma outra questão é que a evasão escolar se relaciona também com o aumento da delinquência juvenil, que é um tema que tem se mostrado bastante caro à sociedade uruguaia, principalmente quando a gente volta um pouco sobre o debate das últimas eleições presidenciais. Um outro evento que se mostrou bastante importante foi em relação aos governos progressistas com relação aos sindicatos e professores da rede pública. Durante os governos progressistas, houveram greves e atos que, digamos, não foram muito amigáveis e que tiveram pouco diálogo. Então, essa relação ficou bem conturbada. Então, o que a gente percebeu, tanto na nossa visita quanto nos nossos estudos, enquanto a gente estava escrevendo, foi que, por mais que o Estado uruguaio tenha, de fato, esse papel de provedor social e que tenha uma rede pública robusta, a soma desses eventos e desses cenários estão indicando um sinal vermelho no que tange a ampliação de medidas neoliberais na educação, principalmente nesses discursos de empreendedor de si mesmo, de seja seu próprio chefe. A nossa preocupação se dá não só pelas questões econômicas, mas especialmente pensando na visão de mundo, de finalidade social que a educação estabelece. Afinal, qual que é o sujeito que está sendo formado? Um que está se adaptando a essas realidades impostas ou um que busca entender o mundo, que tem um senso de comunidade, de pertencimento, que sabe questionar, que sabe dialogar? O nosso interesse de pensar, de estudar as políticas educacionais vem muito porque elas dizem a respeito das prioridades de um Estado, sobre como vai ser o existir de uma geração, sobre como vão ser as relações sociais e como que vão ser as relações dela com o mundo mesmo. Então, é bastante importante que a gente se atente às políticas educacionais, se atente às políticas educacionais de outros países e da América Latina, porque a gente tem fenômenos que estão bastante correlacionados e que também servem de alerta para a nossa realidade. Não, com certeza, Mayara. Muito obrigado. Pensando na realidade brasileira, das universidades brasileiras, dos conglomerados educacionais, a gente tem uma grande mercantilização da educação e que a gente espera que não seja um modelo replicado em outros países da América Latina. Um outro tema também que a gente trabalha no livro, que foi trabalhado pelo Rodrigo, é o do impacto que o Brasil tem historicamente em diversos aspectos sobre o Paraguai. Na viagem, tivemos vários exemplos disso, seja pelos bancos brasileiros que estão presentes lá no Paraguai, os latifundiários da soja, a questão de Itaipu, ou o comércio de Cidade do Leste, que também é muito vinculado aos comerciantes brasileiros, né, que vão até a cidade fronteiriça para fazer compras. Queria que você falasse um pouco, Rodrigo, sobre essa posição subimperialista brasileira e as suas impressões sobre a viagem. Oi, Rafa, e todos e todas ouvintes aí do Pulso Latino. Primeiro eu queria falar que é um prazer participar do projeto, eu acho o projeto máximo, eu também, assim como a Mayara, eu sou um ouvinte do Pulso. Aliás, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o podcast foi numa daquelas memoráveis viagens de ônibus do Realidade Latino-Americana, que eu tô morrendo de saudade, né? Tô morrendo de saudade de ver todo mundo e participar de todo esse processo. Espero que acabe logo a pandemia. Acho que, inclusive, quem comentou primeiro desse podcast, que eu me lembro, foi a Fabi dentro do ônibus. Mas, enfim, parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu acho muito importante. Bom, sobre o artigo, eu acho que esse artigo foi o único artigo que eu escrevi sozinho. Os outros que eu escrevi com parceria aí de todos vocês. Assim, com mais de uma pessoa assinando. Todos eles a gente revê e dialoga, obviamente, mas alguns a gente toma como filho e outros a gente só colabora. Nesse caso, esse artigo sobre o Paraguai, eu acabei me responsabilizando dele do começo ao fim, com a ideia principal dele, eu me responsabilizei e discuti com os colegas.
Esse artigo, na verdade, tem muito a ver com um trabalho que eu faço aqui na Universidade Federal de Roraima. Eu sou professor no curso de Ciências Sociais e geralmente eu dou aulas vinculadas à minha formação, que é Sociologia do Desenvolvimento, Formação do Brasil. Eu acabei, quando eu mudei para cá, eu acabei pegando formação da Amazônia, né, que para mim foi um desafio. Eu sempre estudei formação do Brasil, mas em termos mais abstratos, mais gerais, e aí eu tive que pegar particularmente a questão da Amazônia. E quando a gente vai pensar a Amazônia, e aí eu estou falando da Amazônia brasileira em especial, né, a gente vê uma marca muito forte do governo militar. Então, se existia um projeto consistente para a Amazônia, esse projeto foi todo desenvolvido pelo governo militar. Era uma espécie de colonização interna que o governo queria promover aqui para a área, para a grande área, né? Não só aqui para Roraima, mas para toda a área que é a Amazônia Legal no Brasil. Então, essa colonização interna se deu com as grandes rodovias, com as grandes hidrelétricas, com um processo de colonização muito complicado, que ao invés de virar uma reforma agrária, como o Ottaviani fala, vira uma contra-reforma agrária. A gente está vendo onde está levando esse projeto, né? A gente está vendo como esse projeto está sendo levado aos seus limites no governo atual do Brasil. E quando eu estive no Paraguai, dentre várias, o Paraguai, assim, o Uruguai, eu tinha interesse, já tinha ido ao Uruguai, e tinha interesse, e me impressionou vários aspectos, né? Estudando o Uruguai ali com mais detalhe, várias coisas eu não sabia, fiquei muito contente em saber. Mas o Paraguai me impressionou muito. Antes eu só tinha ido até a fronteira comprar muamba, como a maioria das pessoas que vão para lá costumam fazer, né? Vai nas cataratas, vai comprar muamba e volta para Foz. Bom, na viagem a gente rodou o interior do Paraguai, foi para a capital, enfim. E aí conversamos com um monte de gente nas universidades, no campo e etc. E a presença do Brasil dentro do Paraguai é impressionante. No dia a dia dos paraguaios, a gente quase não tem, quer dizer, nós temos muito forte a presença do Paraguai no Brasil, mas a gente não sabe, porque todo mundo que usa a eletricidade, principalmente as indústrias de São Paulo, todo o pessoal do mercado informal em São Paulo, em alguma medida tem relação com o Paraguai. Mas é isso, o Paraguai ficou com essa... as pessoas pensam só em produto pirata, em uma coisa que não reflete o que é o Paraguai de forma nenhuma, pelo contrário, né, distorce. Enfim, só que no Paraguai não. No Paraguai, a empresa de avião, a empresa, o banco, mais uma série de empresas que a gente conhece aqui no Brasil estão atuando lá. E no campo, então, a coisa ainda é mais complicada. No campo, a presença dos brasileiros... Nossa, tem umas falas de paraguaios que para mim me marcou muito. Nós fomos numa reunião com camponeses no interior do Paraguai e um senhor, de uma maneira irônica e bem engraçada, assim, falou, olha, eu até imagino que existam brasileiros legais, brasileiros bons, só que até agora eu não conheci nenhum. Foi uma forma de quebrar gelo de uma conversa, tirando sarro dos brasileiros, mas que a gente vai vendo que reflete uma realidade muito profunda, né, de você ter brasileiros que entram no Paraguai para explorar a terra, enfim, maltrata, né, trata mal os cidadãos paraguaios. Isso é uma coisa que me parece maluca. O ponto do artigo é esse, né, é tentar ver como essa relação histórica entre Brasil e Paraguai, principalmente essa relação histórica a partir das ditaduras, acabam gerando uma relação muito assimétrica entre os dois países. Obviamente, eu não aprofundo essas coisas, os artigos, quem não conhece os livros ainda do Realidade Latino-Americana, esses artigos, que são capítulos, eles variam de 3 a 5 páginas, eles são pequenos, e nós construímos em cima de perguntas que a gente desenvolve no processo do projeto de extensão. Então, esse artigo é pequeno, é uma síntese, é uma visão, né? Mesmo porque eu não sou especialista do Paraguai, então é uma visão geral, é uma coisa meio impressionista do que eu vi ali, mas eu cito topicamente. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu já vi, aliás, um episódio muito bom aqui do Pulso Latino, um especialista sobre o Paraguai, então tem gente muito boa falando do assunto aqui, já veio muita gente boa falando do assunto aqui, e tenho certeza que virão muitas mais.
mas eu queria chamar a atenção para Itaipu. Itaipu eu acho que é o maior símbolo, uma grande obra que o Brasil se ufanava, né, de Brasil grande, e essa relação com o Paraguai em Itaipu é terrível. Eu me senti mal, eu me senti roubando os paraguaios, é estranho isso. Isso não tem nada a ver com antinacionalismo, né? Tem a ver com um nacionalismo que não seja tacanho, né, pequeno, que só olha para os seus. A gente divide um recurso importantíssimo com o Paraguai. É importante que seja equilibrado, que Itaipu sintetiza esse problema todo. Mas Itaipu eu já esperava, a gente conhece, você, Rafa, que estudou ali na Unila, conhece muito bem essa realidade de Itaipu e tudo mais. Mas quando eu comecei a ver os narcoganadeiros, né, que são traficantes, muitas vezes brasileiros, que utilizam o agronegócio, que é tão pop, né, como eles colocam na televisão, para esconder negócios de tráfico de drogas. Isso me marcou tanto que é o tipo de estudo que eu estou começando a desenvolver aqui no norte do país, aqui em Roraima. Mas essa foi uma das coisas que mais me marcou. Mas são várias mesmo. Essa relação com o Ciudad del Leste é muito importante também, não só para a economia brasileira, mas ela tem uma porcentagem dentro da composição da economia paraguaia que é muito relevante. Essas várias posições em que o Paraguai perde em relação ao Brasil. Então, o artigo tenta provocar um pouco isso, né? Provocar uma reflexão tanto dessa expansão feita desde a ditadura militar para a Amazônia, quanto para esses países vizinhos. Veja, não é só o Paraguai. A gente viu durante as viagens, e muitas delas eu acho que estavam todos que estão aqui, ou estava faltando apenas um ou outro, né, na Bolívia, no Peru. Então tem uma relação que é meio complicada aí, né? Na Bolívia o pessoal estava chamando a área que está invadindo da soja de Mato Grosso do Oeste, né, se eu não me engano, ali para Santa Cruz. No Paraguai acontece coisa muito parecida, né? Então, é um tema complexo, é um tema que a gente precisa de muita gente pesquisando. Nos próximos anos, inclusive, nós vamos ter a renegociação do Tratado de Itaipu. Então, é muito importante que os brasileiros tomem consciência do que é Itaipu, do que é o tratado, da importância do Paraguai para a nossa economia e como nós podemos ter uma relação muito mais frutífera com o Paraguai. A gente tem que passar limpo esse passado ditatorial aí, com ditadores tão terríveis quanto o Stroessner lá no Paraguai. A gente viu todos os relatos. Eu lembro que a gente chegou aí na cadeia terreno, né, desse presidiário, um monte de valas onde o governo do Stroessner enterravam pessoas ali, né? E eu lembro que aquele senhor que trabalha fazendo a busca ali desses corpos até hoje, nessa região, contou coisas horríveis, contou que o Stroessner pegava crianças e violentava, e é uma coisa assim absurda, que não tem ninguém que conheça esse tipo de relato que não vai ficar extremamente repugnado, né, revoltado com essa situação. Então, eu acho que o artigo, ele está olhando para esse problema, né, sensibilizar o olhar para o Paraguai, que são nossos irmãos aqui, é uma terra linda, é um lugar ótimo de se visitar. Enfim, tem muitas histórias. Eu acho que essas viagens do Realidade, elas são enriquecedoras. Não só esse material que a gente apresenta, é super corrido, é agenda de manhã, tarde, noite, mas essa coisa da gente viajar horas de ônibus, parando por todo o país, conversando com as pessoas, olhando no olho, eu acho que isso é a grande riqueza desse projeto que é o Realidade Latino-Americana. É basicamente isso que eu tive aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Rodrigo. Realmente, saudades das viagens, dos aprendizados. A gente aprende muito em pouco tempo. E dizer também como é importante, porque os paraguaios têm a noção do subimperialismo brasileiro, né? Da influência que os brasileiros têm lá. E é importante que os brasileiros também tenham essa percepção, essa noção, e conheçam qual é o papel que o Brasil desempenha nos nossos vizinhos. Bom, para fechar agora, eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta que a gente discutiu bastante durante a viagem,
que é sobre os progressismos, né, sul-americanos, em específico paraguaio e uruguaio. Se no caso uruguaio a pergunta girava em torno de por que o Frente Amplo perdeu as eleições, no Paraguai a questão fundamental era como o Lugo conseguiu se eleger. Vocês acreditam que é possível comparar as experiências progressistas uruguaia e paraguaia? Bom, durante a construção coletiva do livro, a gente teve contato com algumas literaturas que mostravam que tem certos elementos que explicam esse boom do progressismo latino-americano. E aqui a gente destaca a produção do Zibek também, que falava, por exemplo, sobre como a chegada ao poder por via eleitoral é um dos pontos em comum, sobre a aplicação de políticas sociais compensatórias, aplicação de políticas também de incentivo ao consumo, de um modelo extrativo de produção e principalmente desse não enfrentamento às questões estruturais dos estados. E, de fato, a gente pode observar, em maior ou menor escala, esses elementos nas experiências, tanto de Uruguai quanto de Paraguai. Mas os eventos marcantes e os rumos históricos dos dois países são bastante diferentes, o que acaba influenciando os traços políticos de cada um deles. Por exemplo, apesar de ambos terem passado por um período autoritário longo e muito violento, como o Rodrigo acabou de citar, por exemplo, do Paraguai, no Uruguai a gente vê um papel de Estado mais como um provedor social, mais presente do que no Paraguai. E isso influencia bastante a agenda de governo, principalmente quando a gente está falando de educação, de saúde. Uma outra questão é em relação à maturidade política dos partidos progressistas mesmo. Então, se a gente fala do Frente Amplio no Uruguai, a gente teve 15 anos de governo num país que tem tanto o Estado quanto uma sociedade civil com uma estrutura considerável. Já o Frente Iguaçu, no Paraguai, sequer completou um único mandato, o que não permitiu legitimar um espaço de poder. Então, a gente tem uma questão não de um maniqueísmo, de um governo bom ou de um governo ruim, mas de questões estruturais mesmo, que são bastante diferentes. Sem contar nos papéis durante a Guerra da Tríplice Aliança, que acabou com o Paraguai, ao contrário do Uruguai, e da própria relação de dependência, que o Rodrigo ilustrou com a história do senhor que a gente conheceu durante a visita. Então, se os colegas quiserem complementar... Bom, vou pegar o gancho aqui, é um gancho do que eu estava falando mesmo na outra questão, né, sobre o Paraguai. Eu acho que a gente tem que refletir assim, o quanto esses governos progressistas, começar pelo Paraguai, depois eu trato um pouquinho do Uruguai, quanto esses governos progressistas conseguiram desmontar esse modelo econômico construído pela ditadura militar. A gente tem que pensar, enquanto brasileiro, isso no Brasil mesmo, o quanto a Amazônia, durante os governos chamados de progressistas, mudaram de rumo, mas também o quanto essa relação assimétrica com o Paraguai mudou, né? Lá, o que nós ouvimos lá foi que foi muito importante os governos Lula, por exemplo, com a relação com o Lugo, deu uma aliviada, mas não resolveu de forma nenhuma a questão de Itaipu. Começou-se um debate, uma negociação, tentando buscar uma solução melhor, mas a gente está muito longe de ter resolvido os eixos do problema que eu coloquei aqui. Tá? Então, no progressismo, eu acho que teve algum aceno nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, o governo Lugo, quando a gente tenta entender a política do Paraguai, ele é uma exceção, né? E talvez uma exceção que tenha sido possível justamente por ter os governos do PT aqui no Brasil. Então, assim, por mais crítico que eu seja em relação aos governos petistas, nós temos que reconhecer que abriu alguma possibilidade de diálogo mais adequada com o Paraguai, ainda que não tenha, como eu disse, nem de longe resolvido os problemas em termos estruturais. A questão no Uruguai é muito diferente. Eu acho que esse é o ponto do livro, na verdade. A gente demarcar dois extremos. Então, o Paraguai tem um processo histórico que vai tentar desestabilizar mesmo o país, lá pela Guerra do Paraguai, etc. O Paraguai era um país muito mais avançado, vamos dizer assim, em relação aos outros países da região, no período anterior à guerra, e acaba destroçado, né? E a partir daí, essa disputa entre Argentina e Brasil em relação ao Paraguai
o Paraguai acaba tendendo mais ao Brasil e vinculado à questão dos militares. No Uruguai, você já tem o oposto, é um país que conseguiu, pelo tamanho, por questões históricas que também tem a ver com a disputa de Brasil e Argentina, e também por a função que ocupou no período colonial e etc. Enfim, por uma série de razões históricas, o Uruguai é um dos países que, porque eu pensei agora em Cuba e Chile e outros países que tentaram resolver os problemas que vêm da colônia tentando ir para modelos socialistas. Mas dentro de um modelo capitalista, obviamente imposto por uma ditadura que foi bastante ferrenha ali também, eles conseguiram alcançar a utopia social-democrática, vamos dizer assim, né? A utopia de uma cidadania do trabalho, onde eles valorizam o serviço público, valorizam uma série de aspectos da organização política e social deles, o que gera uma média social, né, muito mais ampliada, uma hegemonia de algo mais parecido com uma classe média, que é muito importante para as relações políticas ali internas, né? E muito importante também é essa assimetria que a gente vê do Brasil e Paraguai, não se repete Brasil e Uruguai. Você tem empresas finlandesas, você tem outra forma de dependência, né, como chamam os clássicos aí, mas o Uruguai tem mais estrutura, vamos dizer assim, é um Estado mais estruturado, e aí o progressismo tem uma outra face também. Esse jogo com os outros países progressistas latino-americanos, ele é diferente e muita gente, principalmente o pessoal da esquerda, inveja isso aqui no Brasil, porque eles conseguiram avançar com pautas que aqui ficam muito travadas. Que, como o próprio Mujica já falou, bom, isso aqui tem a ver com a história, com o tamanho do país e etc. Né? O Brasil é um país muito mais complexo, isso tem que ser levado em consideração também. Então, assim, a comparação possível, eu acho que é a visão global que esses governos tentavam articular. E aí não tem jeito, o PT foi um agente muito importante nessa região. Obviamente o Hugo Chávez na Venezuela também foi muito importante, mas o Brasil é muito grande, faz fronteira com todos esses países, então o peso do Brasil nos países daqui, da América do Sul, é muito forte, né? Então o Brasil não tem como. Ele vai ser articulador da região, querendo ou não querendo. E a Venezuela acaba se articulando muito mais com o Caribe. Mas eles ajudam a compor esse quadro do progressismo. Então, para a gente entender o que foi esse fenômeno, eu acho que o Uruguai e o Paraguai, eles são muito importantes, justamente por essa interface com o Brasil. Rafa, eu acho que eu só acrescentaria que essa sua observação, essa reflexão, né, sobre a possibilidade de comparação, ela reflete o propósito, não só na questão do progressismo, mas o propósito do livro, quando a gente pensa nas fronteiras da dependência, né? E aí pensando, né, nas observações da Maiara e do Rodrigo, eu acrescentaria a questão que é o elemento que a gente introduziu aqui na discussão, que é o Estado abarcativo no Uruguai e o Estado abarcado no Paraguai, numa reflexão do quanto, né, o Estado paraguaio representa esse setor empresarial, digamos assim, do agronegócio brasileiro, os empresários brasileiros, no sentido de que a participação do Estado, né, pensando em elementos econômicos, não tem como ser diferente, né? Ela é medíocre no sentido de que a arrecadação tributária, a receita pública, ela é insuficiente para políticas sociais e para a política de redução da desigualdade. Então, nesse sentido, já responderia um pouco essa diferença que a gente observa da possibilidade do Frente Amplio e também num contexto de inserção internacional do boom de commodities, que de repente também facilita a gente observar um Estado um pouco mais presente, não também suficiente para a redução dessas desigualdades.
Eu penso que o livro, né, em todas as suas reflexões, eles caminham um pouco nesse sentido do paralelo e ressaltaria que dentro do programa Realidade a gente já vem com projetos há algum tempo discutindo o progressismo. A gente tem uma fonte inicial, né, que é o livro do Fábio Luiz Barbosa sobre a história do progressismo, que vão dando um pano de fundo para as nossas discussões e nossas reflexões. Penso também, então, que esses livros, resultados desses projetos, contribuem para essas reflexões. Eu também queria fazer um comentário, né? Em relação, acho que ao progressismo, eu acho que o Paulo Arantes também pode nos ajudar sobre a reflexão das heranças da ditadura da segunda metade do século XX. Eu acho que naquele momento a América Latina tomou uma certa direção e foi naquele momento que se formou a estrutura do que é o Uruguai, do que é o Brasil, do que é o Paraguai. A conjuntura dos anos 2000 e dos anos 2010 que possibilitou os progressismos de existirem, né? Eles não conseguiram destruir, eles não conseguiram modificar essa estrutura, a estrutura agrária, por exemplo, né, que se formou lá no governo Stroessner, no Paraguai. E também no Uruguai, ele, por exemplo, ele não conseguiu desconstruir o horizonte punitivista que existe mesmo dentro dos grupos progressistas. Então, nos governos do Frente Amplio, o punitivismo foi uma linha de atuação, apesar da sua agenda de direitos. Eu acho que, só para complementar, eu acho que até a oposição entre o Paraguai e o Uruguai, ele também representa aí os desafios da democracia do campo e da cidade, como você tinha comentado, Rafa, antes, né? Como o Paraguai ele é um país muito agrário e como, na verdade, a questão democrática no campo, na América Latina como um todo, nunca se resolveu. No Brasil não se resolveu. E no Paraguai isso é latente. Por isso que é essa luta de classes tão violenta, né? E o Uruguai já representa justamente esse sonho dos direitos sociais urbanos, né? Que eu acho que, sei lá, que no Brasil vem desde da figura do Getúlio Vargas, mas justamente se afunila em um momento em que essa possibilidade dos direitos sociais, elas acabam tendo como motor o próprio extrativismo a partir do boom de commodities. Então, nesse sentido, existem diferenças aí em relação ao Paraguai e ao Uruguai, mas só queria comentar, né, dessa impossibilidade de transformação estrutural que a gente carrega aí desde a segunda metade do século XX, né? Acho que isso é uma sina latino-americana, né, que no século XXI a gente só se reorganizou dentro das cadeias globais de valor. Mas era só esse comentário. Vou agradecendo, então, essa conversa. Acho que a gente conseguiu tocar em vários dos temas, né? Que o livro tem muitos temas e a gente conseguiu tocar em vários desses temas e também discussões que a gente teve durante as atividades, durante a viagem. E agradecer a participação de vocês, né? De distintas partes da América Latina. Dizer que estou ansioso para a próxima viagem. Lembrando que o livro conta com outras importantes participações paraguaias, como a de Ramon Fogel, que escreve sobre os brasiguaios, e de Ángeles Ferreira, sobre a renegociação do Tratado de Itaipu, e uruguaias, como a de Anastácia Barceló, sobre a importância do batlismo, e de Antônio Elias, sobre o esgotamento do progressismo uruguaio, entre tantas outras. Na descrição do episódio deixamos os links para a compra do livro no site da Editora Elefante e para os episódios sobre o Uruguai e o Paraguai da série Caminhos Latinos, realizada pela parceria entre o Pulso, o Programa Realidade Latino-Americana e a Editora Elefante em 2020. Até a próxima. Saludos latinos! Pulso Latino.